Oi pessoal, tudo bom? Vamos continuar então com a catálise heterogênea, aqui no cálculo de reatores 2. E hoje nós vamos continuar falando sobre o raciocínio da reação de decomposição do cumeno. No vídeo anterior a gente viu o mecanismo da reação, a gente propôs o mecanismo da reação. E aí a gente fez um estudo de como seriam os gráficos, né, da velocidade inicial da reação para o caso em que a adsorção fosse a etapa limitante, a velocidade na superfície fosse a etapa limitante, a reação na superfície, né, fosse a etapa limitante e a desorção fosse a etapa limitante. Tá bom? Então vamos só resumindo, né, os gráficos que a gente já viu no vídeo anterior são esses aqui. Então olha só, são suposições, né? Se na reação de decomposição do cumeno por catálise heterogênea, o gráfico de velocidade inicial da reação, né, pela concentração inicial do composto, a gente faz vários experimentos com várias concentrações iniciais e tal, né? Se esse gráfico der uma reta, é porque a adsorção é a etapa limitante, né? Se a gente fizer esses vários experimentos, né, vários experimentos para descobrir a velocidade inicial da reação em função da concentração inicial dele, e esse gráfico der uma reta, que depois ela vai se curvando, né, vai se deitando, é sinal de que a reação na superfície é a etapa limitante. Tá bom? Se por outro lado a gente fizer esses experimentos e a velocidade inicial da reação não variar, né, for constante, não variar em relação à concentração inicial, então isso é um indício de que a desorção seria a etapa limitante. Tá? Então vamos imaginar que a gente tem esse problema nas mãos, a gente fez esses experimentos e determinou o seguinte, né? Então o resultado experimental nosso foi esse, né? Que ó, cada bolinha dessa é um experimento. Deixa eu trocar de cor aqui. Ó. Vamos imaginar que cada bolinha dessa é o resultado do experimento. Eu fiz esse experimento aqui, ó, nessa pressão parcial de cumeno, de reagente. Eu calculei a velocidade inicial eu determinei, né? Experimentalmente a velocidade inicial da reação e deu esse valor. Fiz a próxima concentração, deu esse, próximo. Então, ó, quando eu faço isso, a gente percebe que a velocidade inicial da reação para a decomposição do cumeno, ela não é uma reta horizontal, né? E ela não é uma linha reta indefinida, ela vai caindo, né, na medida em que a pressão parcial do composto vai aumentando. Tá bom? Então a gente viu, né, que esse comportamento aqui é um comportamento típico de reações em que a etapa limitante é a reação na superfície. Tá bom? Então a adsorção não pode ser etapa limitante, porque o gráfico não ia ficar assim. E a desorção também não pode ser etapa limitante, porque o gráfico não ia ficar assim. Bom, entenderam o raciocínio? Então, ó, o mecanismo que a gente propõe, né, o mecanismo que é mais condizente com os dados experimentais é esse, né? O cumeno adsorve num sítio ativo vazio, né, forma esse complexo. O cumeno reage, né, enquanto ele está adsorvido, ele reage. Parte da molécula é expulsa na forma de propileno e parte dela continua adsorvido na forma de benzeno. Tá? E esse benzeno, numa etapa seguinte, ele dessolve, formando benzeno na fase gás, né? E o sítio ativo vazio continua aqui. Tá bom? Então, ó, no caso de não ter inerte adsorvido, quando tem inerte ele muda um pouco por causa do balanço de sítio vazio, né? Mas no caso de não ter nenhum inerte adsorvido, a velocidade global da reação ela seria isso aqui. Seria isso aqui. Seria essa velocidade da reação que a gente ia usar para projetar o reator, por exemplo. Tá bom? Então são coisas que a gente consegue calcular, né? São as concentrações de cada um dos reagentes, dadas pelas pressões parciais, as constantes de reação, né? Kp, Kb, Kc, e esse K, que são constantes de reação, juntas, né, agrupadas ali com a concentração de sítios ativos totais. Tá bom? Então essa é a velocidade global da reação para decomposição do cumeno, é dado por essa equação aqui. Descobrimos, beleza? Então, para projetar o reator, pessoal, o que a gente precisa? Então, ó, a gente vai precisar seguir aqueles mesmos passos, né, que a gente já seguia antes. A equação de projeto,
estequiometria e assim por diante, né? Então, ó, a gente vai ter que expressar a conversão em função das pressões parciais, tá bom? Então, aqui ele põe outros, aqui já é outro exemplo, né? Ele põe aqui outros subíndices, né? Que são outros compostos, não vem ao caso agora, tá bom? E a gente vai ter que expressar a reação global da reação como uma função da conversão, tá bom? Quando a gente conseguir expressar essa conversão global, a gente vai na equação de projeto do reator e determina, né? Determina os parâmetros do reator, né? Seja o volume, seja o tamanho do reator, a quantidade de catalisador. No caso aqui, como a gente está falando de reator catalítico, a gente quer saber a massa de catalisador, né? Que é o W aqui. Tá bom? Então essa que vai ser a ideia total que a gente vai usar para encontrar o tamanho do reator, né? Não liguem para os subíndices aqui, né? São reagentes e produtos. Só porque era outro exemplo que o livro dava, a gente acabou pulando, tá bom? Então, olha só, pessoal, o exemplo 10.2 ele diz o seguinte, ó. Então, a reação é uma hidrodesmetilação do tolueno e ela é conduzida no reator catalítico de leito fixo, né, num PBR. Tá? Essa é a equação. Olha o que ele dá para a gente. A vazão molar de alimentação do tolueno no reator é 50 mol por minuto e a entrada do reator está na pressão de 40 atmosferas e 640 graus Celsius. A alimentação ela é 30% tolueno, 45% de hidrogênio e 25% de inertes. Então, o hidrogênio é utilizado em excesso para evitar a formação de coque, né, que é carbono elementar, né, que é carvão, né, basicamente. E o parâmetro de queda da pressão, né, A, que a gente usa, né, para calcular a queda de pressão, é 9,8 vezes 10 a menos 5 por quilograma de catalisador. O que ele quer? Ele quer que a gente faça um gráfico, analise conversão, razão entre as pressões, que é Y, né, e a pressão parcial de tolueno, de hidrogênio, de benzeno, em função da massa de catalisador, ou seja, do tamanho do comprimento do reator. Tá? E quer que a gente determine a massa de catalisador num reator CSTR agora, que é fluidizado com massa específica de 400 kg por metro cúbico, para obter uma conversão de 65%. Tá bom? Então esse exemplo a gente vai fazer junto, quando a gente se encontrar. Tá? Então assistam de novo o vídeo se precisar, anotem as dúvidas para que a gente consiga tirar as dúvidas juntos, tá bom? Obrigado então, até mais.